Amém, igreja, pode tomar assento. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que está claro. Disse algo estranho para você? Não porque você enxerga. Porque nós temos olhos para saber discernir entre dia e noite. Saber separar o que é dia e o que é noite. Quando você coloca um prato de comida na mesa, você sabe se esse prato está quente ou está frio. E nós sabemos discernir, assim como o frio e o calor, a luz e a escuridão, a saúde e a doença, a prosperidade e a pobreza. Nós sabemos discernir muitas coisas. Você sabe discernir se você está vivendo como o corpo de Cristo ou como o corpo nas mãos de Satanás? E parece muito pesado, mas ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Não existe um meio termo, não existe uma zona neutra. E por isso que nós comemos o pão e bebemos o cálice todos os meses. Muitas pessoas, às vezes, preferem vir no templo comer o pão e beber o cálice apenas uma vez no mês, e depois pensam que não precisam mais cultuar a Deus, e podem fazer isso sozinho nas suas casas, no seu isolamento, na segurança, no conforto do seu lar. Mas nós precisamos lembrar que fomos chamados para ser igreja. Igreja significa que eu sou um corpo, aonde o corpo vai, eu também vou, porque eu faço parte desse corpo. Se o cabeça se movimenta, eu vou para onde o cabeça me envia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E Paulo começa este capítulo que nós lemos todos os meses, por ocasião da celebração da Ceia do Senhor, a partir do verso 23, mas eu aqui vou ler a partir do versículo 1, para que nós possamos entender o contexto que ele está pregando essa mensagem. Ele começa dizendo, versículo 1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E aqui parece que nós estamos começando um capítulo, mas ele está terminando uma sessão, em que no capítulo 10 ele fala sobre os limites da liberdade cristã. Versículo 23 do capítulo 10. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo está falando para uma igreja que está sendo formada em Corinto, em que essa igreja tem muitas idolatrias do coração, tem muitas coisas ainda arraigadas da antiga vida que eles tinham quando serviam a outros deuses, quando ainda não conheciam o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Paulo está alertando: olha, vocês não vivem mais agora nesse novo padrão que eu estou ensinando, vocês ainda estão vivendo o padrão antigo. E nós temos aqui uma igreja feita de judeus e uma igreja feita de gentios. Os judeus querendo que os gentios praticassem o que eles praticavam, que estava na lei, de ter que fazer circuncisão, de ter que participar de tantas outras coisas, como comida sacrificada a ídolos, e uns acreditavam que podiam comer de tudo, outros acreditavam que não poderiam comer. Mas aquele que orou e deu graças a Deus, ele come, ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que Deus purifica, e o que contamina o homem não é o alimento que ele come, mas é o quê? O que sai da boca, não o que entra. E estes irmãos, tanto judeus como gentios, estavam nesse conflito, e Paulo dá este ensinamento para a igreja: se você acha que o outro está te criticando por causa disso, então não faça. Não coma. Por causa da consciência do outro. Trazendo isso para o nosso tempo. Muitas coisas nós podemos, como Paulo falou, fazer. Muitas coisas nós podemos agir. Mas nem tudo nos convém. As pessoas de hoje, do tempo de hoje, estão muito preocupadas com o que bebem, com o que comem, com o que vestem. Nós não temos uma regra, uma etiqueta dizendo para uns o que pode, o que não pode comer, nem beber, nem vestir, mas a palavra nos orienta que o bom senso é o que nos rege. Se eu vou usar algo que vai fazer meu irmão pecar, então eu não uso. Se eu vou para um país, por exemplo, lá no Oriente Médio, eu vou ter que andar de acordo com o padrão deles. Se eu vou para a Austrália, eu vou procurar andar no padrão deles, não no meu padrão. Por quê? Porque eu não quero ser escândalo para ninguém. O que na nossa vida nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, com relação a discernir o corpo? Se nós somos... Quem aqui ama servir aos outros? Então comece a servir nas pequenas coisas. Comece a servir percebendo: isso que eu estou fazendo vai levar alguém a pecar, então não faça. Se para você beber cerveja não é pecado, quem sou eu para te condenar? Mas se você sabe que alguns irmãos com quem você anda entendem que isso é pecado, então não faça. Se você entende que andar com qualquer tipo de roupa está tudo bem para você, mas você acredita que para algum irmão, talvez a tua vestimenta, tanto de homens como de mulheres, vai ser muito sensual, então não use. Se você acredita que o teu linguajar vai abençoar pessoas, use esse linguajar. Mas se você acredita que a tua forma de falar, o vocabulário que você usa, vai ofender as pessoas, então não fale. A tal da cutucadinha que muitos sabem dar em momentos de irritação. Você sabe como cutucar sua esposa, seu marido?
Sabe ou não sabe? Fala para o seu irmão, joga fora esse ferrão. Não usa. Fomos chamados para a paz. Não para ficar atiçando um, atiçando o outro. Somos corpo de Cristo, não corpo de Satanás. Somos igreja do Deus vivo, chamados para ser santos, irrepreensíveis. Nós vamos comer o pão e beber o cálice, e Paulo diz, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo por direito era romano. Paulo também era nascido, né, de mãe judia. Paulo sabia ler, escrever, conhecia toda a cultura grega, romana, judaica. Não tinha ninguém mais capacitado do que ele na época. Tinha todos os direitos possíveis que um cidadão daquele império romano poderia ter. Ele tinha esses direitos. Ele abriu mão de tudo isso para ser o que ele é. Contra a vontade de muitas pessoas que tinham medo dele porque ele matou muita gente, perseguindo enquanto estava debaixo da autoridade do Império Romano, como um judeu fariseu, achando que estava cumprindo com a lei de Deus, mas aí o dia que ele se encontra com Jesus, ele percebeu que nada do que ele fazia era de Deus. E aqui eu quero que você preste atenção. Qual foi o dia que você entendeu que o que você fazia não era de Deus? E quais são as coisas que nós ainda precisamos abandonar que não são de Deus? Hábitos, posturas, pensamentos, atitudes, reações. Se nós não sabemos discernir o que é o corpo, como é que nós vamos nos assemelhar a Cristo? Como é que nós vamos ser imitadores de Cristo? Na sua santidade, na sua pureza, no seu caráter, na sua personalidade. No versículo 2 do capítulo 11, ele diz, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. E ele estava aqui explicando para estes irmãos, para a igreja em Corinto, que alguns estavam ainda com essas questões, porque umas não estão usando véu, as outras estão cortando o cabelo, as outras não estão. E aí Paulo vem e diz, olha, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Em Cristo, como igreja, nós precisamos nos submeter o quê? Uns aos outros. Mas por uma questão de ordem no casamento, é importante lembrar que Deus estabelece o homem como autoridade no seu lar para que não seja apenas um ditador,
mas seja uma pessoa que vem trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para agir como um sacerdote do lar, provedor do lar, alguém que traz segurança para o lar, alguém que traz sabedoria do Senhor, discernimento do alto para a sua casa, para que os seus filhos possam ser criados, edificados no temor do Senhor. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se de mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então ele estabelece aqui um padrão que na nossa geração hoje, no nosso contexto, muitas pessoas simplesmente passam por cima, né? E homens, nós temos homens vestidos de mulher e mulheres vestidas como se parecessem homens. O que importa não é a tua aparência externa, mas a tua aparência externa revela muito do coração. Esteja atento a isso. O que você mostra para fora revela o que tem dentro. A forma como nós nos vestimos, a forma como nós utilizamos os recursos da modernidade vão demonstrar muito o que tem dentro de nós. É Cristo que está em nós ou é o espírito do mundo? É Cristo que está em nós ou é o espírito da moda? É Cristo que está em nós e vive em nós, e nós queremos mostrar o perfume de Cristo, ou nós queremos mostrar a nossa aparência? Quanto mais nós desejamos ressaltar no meio da multidão, e isso é uma das coisas que hoje artistas do cinema, astros do esporte, eles querem fazer de uma maneira ou de outra. Quando você olha para um jogador de futebol desses que estão aí fazendo sucesso, até que ele consegue entrar num clube grande, ele é um rapaz igual a qualquer outro. No momento que ele fecha um contrato muito bom, ele vai lá, pinta o seu cabelo todo de branco, ou corta o seu cabelo igual não sei quem, um astro da música. Ele quer ser diferente. O mundo faz isso. E nós estamos querendo mostrar o quê? É preciso saber discernir o que eu quero mostrar para as pessoas. Meu poder econômico? A minha beleza física? Eu quero mostrar para as pessoas a minha inteligência? Eu quero mostrar para as pessoas o quê? Ou você quer seguir o padrão em que Paulo diz: convém que ele cresça e que eu diminua? Convém que as pessoas possam perceber ao meu redor o bom perfume de Cristo? Eu quero me manter moderado, equilibrado, para que as pessoas consigam enxergar a Cristo. Eu quero mostrar algo humano, um empoderamento natural. O que nós queremos mostrar? Qualquer um sabe o quanto o diabo gosta de oferecer para as pessoas coisas que elas amam. Por que Satanás ofereceu, a serpente ofereceu a Eva um fruto que não podia? Porque o objetivo do nosso inimigo é contrariar qualquer ordem que foi dada por Deus. E ele vai oferecer para você o que você deseja. Pensa aí nas coisas que você gosta demais.
é por aí que a tua tentação vem. Diz Tiago que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então a cobiça que o teu irmão está sendo tentado, talvez não seja a tua. Então não critica o teu irmão, olha para a tua cobiça, o que você precisa negar, o que eu preciso negar, o que nós precisamos fazer hoje, para que essa velha natureza não venha se achar a dona do pedaço, não venha se achar senhor deste corpo que não é mais meu, foi comprado por Jesus Cristo. Esse corpo que você tem aí não é mais teu, e isso, claro, se você é de Cristo. Se você não é de Cristo, bom, o corpo continua sendo seu, faça o que você quiser com ele, mas assuma as consequências. Todos temos o direito de fazer o que quisermos com o corpo. Vejo pessoas que enchem o corpo de tatuagem, dos pés à cabeça. Não estão mais satisfeitas com tanta tatuagem, enchem de piercing. Alguns cortam as suas orelhas, agora estão cortando as suas línguas, daqui um pouquinho vão cortar a cabeça no meio, porque não tem mais o que cortar. E por que estão fazendo isso? Porque dizem, o corpo é meu, faço o que eu quero com ele. Este, irmãos, é o pensamento mundano, natural. Em Cristo, nós vamos comer aqui o pão e beber o cálice. Devemos lembrar que este corpo foi comprado por quem? Por Jesus. Não só meu corpo, a minha vida, espírito, alma e corpo. Não sabeis que o santuário que vocês vivem é templo e a habitação do Espírito Santo? Essa mensagem de hoje é para que nós possamos saber a discernir se isto que eu estou todos os dias vivendo, quantos anos esse corpo aí está com você? Tem uns que nasceram há um mês, tem outros que já estão aí vivendo há 108 anos. Você ama esse corpo? Cuida bem dele? Lancei um desafio no passado para alguns pastores no nosso Conselho Nacional de Planejamento e Execução, que se reúne em Brasília todo ano. E eu disse para eles, eu estou notando que os pastores estão ficando muito pesados. É coffee break de manhã, é coffee break de tarde, é almoço, é janta, é lanchinho. E lancei o desafio, vamos cuidar desse corpo, porque não é mais nosso, é templo do Espírito Santo. Para resumir a história, final do ano fiz o somatório, me deram uma lista, levei uma balança para aquele complexo, todo mundo se pesou, os que tiveram coragem. Anotei, final do ano, fiz o somatório daqueles que me deram retorno. Aquele grupo de 30, mais ou menos, 35 pessoas, o somatório foi mais de 300 quilos de gordura perdidos. Por entenderem e terem discernimento de que esse corpo não é mais meu, eu não posso mais comer o que eu quero, beber o que eu quero, de qualquer maneira, eu tenho que ter respeito a este corpo. Você respeita esse corpo que você tem? Você respeita esses olhos que você tem? Nós somos massacrados por uma cultura de redes sociais que injetam imagens o tempo inteiro. Nós somos massacrados por um comércio selvagem que tenta provar para você que você precisa de muitos bens e serviços.
Quando na verdade a palavra nos ensina, você tem o que comer? Quem aqui tem o que comer todo dia? Tem o que vestir? Aparentemente estou vendo que sim. Temos o que comer? Temos o que vestir? Estejamos contentes. Você está contente? Ou é descontente? Eu vi uma vez a ex-presidente das Filipinas, em que ela tinha uma coleção, eu agora não lembro se era 3.000, 5.000 sapatos. Ela estava contente com o sapato? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, tem que ter mais um. Por quê? Porque a cultura do mundo leva a isso. Somos os eternos descontentes. Irmãos, tudo que eu estou falando é para a gente avaliar e discernir. Somos o corpo de Cristo na terra? Ou nós somos ainda um corpo que se contamina com as coisas ao seu redor? Que tipo de corpo somos nós? Versículo 17 ele diz: porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está dizendo: eu posso comer esse pão e beber esse cálice e não estar tomando a ceia do Senhor. O que estamos comendo? O que você vai comer hoje? Condenação ou comunhão? Não tem meio termo. Ou nós comemos condenação ao comer o pão e beber o cálice, ou nós comemos comunhão com o corpo de Cristo. Se estamos dispostos a liberar perdão para aqueles que nos ofendem, se estamos dispostos a nos humilharmos, reconhecendo, também sou pecador, posso cometer tantos erros quanto. Então eu tenho já um ponto a meu favor. Mas se eu tenho algo contra alguém e digo não, essa pessoa fez algo para mim inaceitável, então eu não tenho como comer esse pão, porque eu não consigo liberar perdão. Eu primeiro preciso ser liberto desta praga que está me atormentando e me aprisionando, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Ele pagou os pecados de toda a humanidade, sem ter cometido pecado. Ah, mas o que eu sofri foi uma injustiça muito grande. E Jesus? Ele sofreu a maior injustiça porque ele não cometeu pecado nenhum. Nós, por natureza, somos pecadores e pecamos todos os dias. E ele nos chama a reconhecermos e a entendermos o que Paulo está dizendo. Quando vos reunis no mesmo lugar, como estamos aqui hoje, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. E naquela época, a ceia não era como essa aqui, a ceia deles era festa mesmo. Tinha muita carne, tinha muito pão, tinha muito vinho. Era a realidade deles naquela época. E haviam pessoas que tinham muita riqueza e podiam comer carne. Mas 90% da população passava fome. Tinha uma refeição diária.
Quantas refeições você come por dia? Mínimo 3, né? Então você é mais rico do que os mais ricos daquela época. Há quem tenha fome e há quem se embriague. Então ele está dizendo isso. Olha, eu estou vendo que vocês aqui, vocês estão comendo, não estão se preocupando se alguém está bem, se alguém está mal. Podemos olhar para nós e discernir o que nós precisamos identificar em nós que ainda é do padrão mundano e que eu preciso abrir mão hoje. Formas de pensar, formas de agir. Ele vai falar mais adiante: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem muitas pessoas que têm o hábito de ficar julgando pessoas ao seu redor, mas nunca julga a si mesmo. Aponta o dedo para todo mundo. Teve uma vez que alguém chegou para mim: pastor, o fulano não pode tomar ceia. O senhor não pode, o senhor tem que pedir. Eu disse: não, eu não impeço ninguém. Julgue o homem a si mesmo. Você consegue julgar a si mesmo? Como dizem muitos por aí, mas vai se olhar no espelho. Olha para o espelho. Olhe para si mesmo, veja o que nós precisamos abandonar, que ainda é do velho homem. O que nós precisamos abandonar, que ainda é da velha natureza. Todos nós, eu inclusive. Todo dia tenho que fazer essa avaliação, todos os dias. Que hábitos que eu venho incorporando e adquirindo que não me aproximam de Deus, mas me afastam da palavra de Deus. Se o trabalho está te afastando de Deus, acabe com esse trabalho. Se a comida está te afastando de Deus, acabe com essa comida. Se um padrão de vida está te levando a não congregar mais, abandone esse padrão de vida. Se amizades estão te levando para longe de Deus, abandone estas amizades. Mas o que eu não posso é abandonar a Jesus Cristo. O que eu não posso é ficar longe do Senhor, longe da sua presença, longe da sua misericórdia, longe do seu Espírito. Ele fala: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde me esconderei da tua face? Não tem como. Mas eu comer condenação, ao invés de comer comunhão do corpo de Cristo, é grave. É ruim para mim, é ruim para você. E um detalhe: se eu estou pecando no corpo, toda a igreja se contamina. Quando você é picado por uma minúscula injeção de mosquito. Já tomou injeção de mosquito? Você nem percebe. Ele vai lá, contaminado, o Aedes aegypti, e aí pronto, você contraiu uma doença. Aí só aquela partezinha onde ele te mordeu fica contaminada? Não, é o corpo inteiro. Da mesma forma, quando uma pessoa peca, que faz parte do corpo, todas as pessoas estão contaminadas daquele corpo. Quem está percebendo a gravidade do que é dizer: eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu não tenho temor? Eu ando do jeito que eu quero, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, mas eu faço parte da Igreja Batista Filadélfia. Bom, se você faz parte do rebanho e você contraiu uma bicheira, o pastor vai ter que tirar essa bicheira. E vai usar pessoas, e Deus vai usar irmãos, Deus vai usar aqueles que estão ao nosso redor.
Está disposto a perder bicheira? Está disposto ou não está? Pergunta aí para a pessoa do seu lado, está disposto a perder bicheira? Eu não sei se você já viu alguém tirando uma bicheira de uma ovelha. Num primeiro momento, é nojento. Mas para ela, é doloroso. Mas como dizia a minha mãe e os meus avós, o que arde estamos dispostos a ser curados? Estamos dispostos a ser tratados? Porque senão a contaminação vai para tudo. Uma bicheira que começa numa pequena ponta de uma pata de uma ovelha pode tomar conta de todo o seu corpo. Paulo está alertando aqui. Vocês não estão sabendo discernir o que é o corpo. Que vos direi? Vou louvar vocês por isso? Certamente não. O Senhor está nos chamando, irmãos, a entender uma coisa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco dentro de um oceano. Quer pular para fora do barco? Pode pular. É só nadar um oceano inteiro cheio de tubarões. Você escolhe. Mas nós vamos encontrar cura. A cura verdadeira está sentada ao seu lado. São pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Qual é o pecado que tem te atormentado e te afligido há anos e você não consegue se livrar dele? Você pode passar mais 50 ou 100 anos cometendo o mesmo pecado, confessando todos os dias para Deus. Deus não vai te curar. Precisa confessar. Esse é o princípio. Confessai os vossos pecados uns aos outros para... Quem fala isso? Deus. Pede perdão, Deus vai perdoar? Sim, perdoar é uma coisa, curar é outra. Está com uma doença? Está escondendo? Conheço muita gente que esconde doença porque não quer que ninguém fique sabendo. Pois é, teu irmão podia orar por ti e você ser curado, mas fica escondendo. Vai ficar sofrendo. Deus vai perdoar? Deus perdoa, mas não cura. Eu preciso pedir perdão. Confessar o pecado. Confessar a doença. Chamar os presbíteros da igreja. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós enfermo? Chame quem? Eu não quero incomodar o pastor. Então tá, continua doente. Ou nós praticamos o que está escrito na palavra de Deus, ou nós ficamos no nosso achismo pessoal, continuando a comer condenação, ao invés de comer comunhão da ceia do Senhor, com a igreja de Cristo. E aí entramos no verso 23, que nós lemos frequentemente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aonde Jesus deixou o sentimento dele? Vocês acham que Jesus ficou triste no dia em que ele foi traído? Sim ou não? Jesus não se entristece. Entristece sim. Quando você é traído por alguém, qual é a sua reação com essa pessoa? Bloqueia na rede social,
corta das tuas relações. Se tem foto com ela, apaga tudo. É isso que a gente vê, que as pessoas fazem. Porque não aceitam perdoar. Não, isso aqui eu não aceito, ela me traiu. Vai cair fogo do céu sobre aquela vida. Mas Jesus, ele simplesmente segura as suas emoções. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele. Ele mantém tranquilidade. Porque os seus olhos estão em quem? No Pai. Irmãos, estamos aqui numa congregação de pessoas humanas ou tem algum extraterrestre? Somos humanos, somos limitados na nossa vida física, somos limitados nas nossas emoções, limitados nos nossos recursos. E todos nós vamos para um desses lugares aí, pela cidade, que tem as cidades dos pés juntos. Se Jesus não voltar antes, todos nós. Mas no dia em que Deus der a ordem para o anjo tocar a trombeta, apenas alguns vão subir para estar com o Senhor. Outros vão descer. Sobe quem estiver em comunhão com Cristo e com a igreja no dia da sua morte. Naquele dia, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que acha que isso aqui é tipo uma mandinga que a gente come e está tudo curado, está tudo certo. Não é. Comer o pão e beber o cálice exige o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Examine-se, pois, o homem, versículo 28, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, o seu corpo, come e bebe juízo para si. Então, nesta manhã, quero incentivar você a pensar: o que eu preciso abandonar ainda na minha vida? Que hábitos precisam ser trazidos à luz? Que falta de temor que eu ainda tenho? Não tenho temor de Deus, da presença de Deus. Quando eu pratico determinadas ações, pratico determinados pecados, determinados pensamentos, porque eu não tenho temor de Deus. Tem pessoas que confiam apenas na graça de Deus, que Deus vai perdoar qualquer coisa indistintamente, não importa que eu peque, como eu peque, mas não é assim. Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos levando a entender por que tem muitos entre nós fracos e doentes e não poucos que dormem, ou seja, estão mortos espiritualmente, tomando ceia. Esta é a razão. Porque não aprenderam a discernir o que é corpo de Cristo e o que é corpo das trevas, usado para as trevas, para o benefício das trevas. Como nós estamos usando este corpo? Quando você está na sua casa, quando você está no trânsito, no trabalho, quando você está relacionando com pessoas, você está glorificando a Cristo nas suas atitudes? Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É isso que ele está querendo aqui. Julgue a si mesmo, para que Deus não venha depois a julgar você. Mas diz a palavra de Deus que se nós nos julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Por quê? Porque estamos trazendo o temor, nós estamos trazendo a revelação da palavra de Deus na minha vida. Tem que afetar o meu dia a dia. O Evangelho tem que afetar o teu dia a dia. O Evangelho tem que afetar as tuas práticas. O Evangelho afeta os teus pensamentos. O Evangelho transforma o teu padrão de vida.
O Evangelho transforma a forma como você come. O Evangelho transforma a forma como você veste, a forma como você fala e a forma como você pensa. Se não transformar, vivemos uma religiosidade e o que estamos comendo aqui é condenação e não comunhão. Assim, pois, versículo 33, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, ele termina esse capítulo dizendo, para o contexto da época, olha, vocês estão vindo aqui apenas para comer a comida física? Come em casa. Porque o objetivo aqui não é a comida física, é entender que eu preciso ter comunhão com vocês. O objetivo é entender que eu preciso liberar perdão. Quantas vezes? Quanto que dá 70 vezes 7? Só isso? Só 490? Não, Jesus está dizendo, vá perdoando. Quantas vezes você gostaria de ser perdoado ao longo da sua vida? Você consegue somar aí quantos pecados você já cometeu e quantos ainda vai cometer ao longo de toda a sua vida? Já fez esse cálculo? Quantos dias você tem de vida já? Dias, não anos. Multiplique sua idade pelo número de dias. Se você pecou apenas uma vez no dia, quantos pecados já tem aí? E eu acredito que nós não pecamos apenas uma vez ao dia. Pensa quantos pecados Jesus pagou. E por isso ele está dizendo para cada um de nós, libera perdão. Te livra dessa maldição que tu carrega na tua própria vida. Confessa o pecado. Anda em novidade de vida. Mas quando comer o pão, julga a si mesmo, olha para si mesmo. Abre mão das práticas mundanas e pecaminosas. Eu citei apenas alguns pecados aqui, mas tudo aquilo que a palavra de Deus condena é pecado. Tudo que a palavra de Deus condena é pecado. Então nós precisamos abrir mão do que a palavra de Deus, e do que Deus não se agrada. O que Deus não se agrada? Nós queremos agradar quem? Ao governo? Definitivamente não. Queremos agradar um filho? Uma esposa? Hoje está muito natural maridos tentarem manipular as suas esposas com dinheiro. E esposas manipularem o seu marido com dinheiro, com sexo e com outras coisas piores. Manipulação vem do inferno. Nunca seja uma pessoa manipuladora. Manipular significa, você sabe, tentar, não, isso aqui eu vou conseguir de um jeito ou de outro. Quando não consegue pelos meios normais, tenta comprando, tenta corrompendo. Não é o que a gente está vendo no nosso país hoje? Pura manipulação. De onde vem esse espírito de manipulação? Vem do inferno. Nós somos a igreja viva do Senhor, nós não vamos manipular ninguém. Nós não vamos manipular filhos. Sabe como é que manipula filho? Se tu obedecer, eu te dou o McDonald's. Um abismo chamando outro abismo. Porque nenhum é bom, nem o que a pessoa está dando, nem o que ela vai comer também é bom. Manipuladores, pais manipuladores. Eu tenho que ensinar meu filho a obedecer, não é oferecendo coisas para ele. Não, ele tem que obedecer por quê? Porque é o correto. Manipulação, espírito de Jezabel. Já ouviu falar nisso?
Não seja uma pessoa manipuladora, começando dentro de casa. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele convence o pecador. Não sou eu que vou convencer vocês, é o Espírito Santo que está falando para vocês aí nessa manhã. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Vamos comer o pão e beber o cálice. Mas vamos discernir. Examine-se nesse momento. Feche seus olhos. E peça, Senhor, revela a mim, revela aos meus irmãos. O que nós precisamos abrir mão? O que nós precisamos abrir mão? O que nós precisamos abrir mão ainda nesta manhã? Que não vem do Senhor. Que hábitos, que formas de pensar, que vestimentas, que objetos. Muitas pessoas guardam objetos dentro de casa que foram consagrados a ídolos, a demônios. Muitas pessoas estão presas a outras idolatrias no seu coração. E o Senhor quer nos livrar de tudo isso. Nós somos muito diferentes, talvez, em muitas coisas uns dos outros, mas numa coisa nós temos que ser unidos. Temos o mesmo Senhor. Seguimos o mesmo pastor. E a sua instrução para nós é o que tem valor, não o que o mundo dita, não o que os profissionais da moda ditam. O que nós precisamos abrir mão? Discernir entre o pecado e o santo e o profano. Deus está dando esse discernimento para muitas vidas aqui nesta manhã. E eu sei que você vai fazer uma grande limpa na sua vida, na sua mente, na sua casa, no seu trabalho, nas tuas ações. Isso eu não quero mais. Há muitos anos, muitas pessoas já têm abrido mão de alimentos que não prestam, que não fazem bem ao corpo. Mas hoje o Senhor também quer que nós venhamos não apenas a abrir mão de coisas que destroem o corpo, mas que destroem a alma, que fazem perecer a alma. Coloque-se em pé nesse momento. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e ora com o teu irmão, com a tua irmã nesse momento e diga: Senhor, eu quero ser um com o meu irmão, eu libero perdão sobre a vida dele. Eu o perdoo e quero que ele me perdoe também. A cura, irmãos, está na igreja, vem da igreja, porque Deus falou. Deus estabeleceu Jesus e ele foi lá na cruz do Calvário e encravou lá todos os nossos pecados e enfermidades. Ele pagou isso lá na cruz e lá na cruz nós fomos sarados. Mas agora ele estabeleceu que a igreja tem este poder de liberar essa cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Ore ao Senhor. Se você precisa pedir perdão para alguém, não tenha medo, não tenha vergonha. Sim, Senhor, nós estamos aqui reunidos hoje como igreja. Como um só corpo, nós clamamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Como um só corpo, nós pedimos, nos dá a revelação. Porque nós queremos abrir mão de tudo aquilo que não te agrada. Hoje celebramos o teu corpo.
relembrando do teu sacrifício, do teu sofrimento e tudo que tu tiveste que passar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós não teríamos outra saída se não fosse o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. E o versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E nós vamos permanecer nesta postura, não apenas hoje, todos os dias, relembrando de que Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer, mas temos uma tarefa todos os dias: fazer morrer a natureza terrena. Amém? Isso não é só para o membro mais novo, é para todos os crentes. Crente novo, crente velho, crente idoso, crente infantil, seja lá quem for, todos nós precisamos fazer morrer a velha natureza. Amém, irmãos? Quantos irmãos estiverem distribuindo, segure o seu pão para que nós possamos comer juntos. E eu sei que o Senhor nesta manhã já fez um milagre na vida de muitas pessoas.